Sabe uma coisa que a gente vê todo dia e mal presta atenção? Rotatórias. Pois é, a gente passa por elas no meio da correria, né? Mas e se esses espaços, que parecem só um pedaço de asfalto no meio do trânsito, na verdade escondessem um potencial enorme para melhorar, e muito, as nossas cidades? Parece uma pergunta meio maluca, né? Como assim, uma rotatória resfriar a cidade? Mas é isso mesmo. E se um simples círculo de trânsito pudesse, de verdade, ajudar a combater o calorão que a gente sente? É uma ideia que, olha, faz a gente repensar totalmente o que a infraestrutura urbana pode e deve fazer por nós. Porque, vamos ser sinceros, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquela ilha de concreto e asfalto feita só para uma coisa: organizar o trânsito. Claro, é funcional, mas também é um lugar cinza, quente, que só reflete o calor, basicamente um espaço morto bem no meio da cidade. Só que por trás dessa aparência de só concreto, a verdade é que o impacto delas vai muito além. Vamos dar uma olhada nos problemas que elas escondem. Pois é, essas estruturas aparentemente inofensivas acabam trazendo uma série de problemas que a gente nem percebe. Elas ajudam a criar as famosas ilhas de calor, sabe? Deixando tudo mais quente. Como são impermeáveis, a água da chuva não tem para onde ir, o que piora os alagamentos. E claro, são desertos ecológicos sem vida nenhuma. No fim das contas, são quase como umas cicatrizes no meio da paisagem urbana. Ok, mas a boa notícia é que para esses problemas existe uma solução, e ela é bem engenhosa. É aí que entra o conceito das rotatórias verdes. E o mais legal é que isso não é só uma ideia, uma teoria. A gente está falando de um projeto de verdade, documentado. Uma proposta que nasceu aqui no Brasil. O plano é bem direto: pegar essa infraestrutura de trânsito e transformá-la em algo que joga a favor da cidade. Um verdadeiro ativo ecológico. Então, o que são essas rotatórias verdes, afinal? Bom, a ideia é mudar completamente a função delas. Elas deixam de ser só um lugar para o carro passar e viram como se fossem pequenos centros ecológicos, sabe? Que trabalham ativamente para regular o ambiente e trazer mais conforto térmico para quem está por perto. Beleza, a ideia é fantástica, sem dúvida, mas, na prática, como é que se transforma um pedaço de asfalto em um oásis? Vamos ver qual é a receita do bolo? Basicamente, é uma combinação muito inteligente de engenharia e natureza. Primeiro, o solo é todo preparado para ser permeável, para deixar a água entrar. Depois, o segredo é usar vegetação nativa, que já está acostumada com o nosso clima e não precisa de muito cuidado. O plantio também é estratégico. Plantas mais baixinhas no centro para não atrapalhar a visão dos motoristas e umas maiores nas bordas. E a grande sacada: o formato da rotatória é pensado para captar a água da chuva em vez de só deixá-la escorrer para o bueiro. E aí, quando todos esses ingredientes se juntam, nossa, os resultados para a cidade são incríveis. Vamos ver agora o que a cidade ganha com isso. O primeiro grande benefício é um que todo mundo sente na pele, literalmente: a luta contra o calor. É aqui que a coisa fica interessante. Aquelas plantas todas ajudam a baixar a temperatura do asfalto, criam sombra e tem mais. Pelo processo de evapotranspiração, elas liberam umidade no ar. Na prática, é como se a gente instalasse um ar-condicionado natural e de graça, bem no meio da rua. O segundo benefício ataca outro problema gigante das cidades, que é a gestão da água da chuva. Em vez de ser só mais um pedaço de asfalto que manda a água embora, a rotatória verde funciona como uma esponja. Isso mesmo, uma esponja. Ela absorve a água da chuva ali mesmo no local. Isso diminui a quantidade de água que vai com tudo para os bueiros e, claro, ajuda a aliviar todo o sistema de drenagem, diminuindo o risco de alagamentos. E tem mais! Os benefícios vão além do clima e da água, chegando na biodiversidade e até na segurança de todo mundo. Ao trazer de volta plantas nativas, esses lugares viram pequenos refúgios para pássaros, abelhas, borboletas, um micro-habitat no meio da cidade. E, o que é super importante, tudo isso é feito pensando na segurança. O projeto garante que a visibilidade dos motoristas continue perfeita e ainda ajuda a diminuir aquele brilho forte do sol refletindo no chão que pode ofuscar a vista. Certo, a ideia é incrível, os benefícios são claros, mas a pergunta que não quer calar é: isso é viável? Quanto custa? Vamos falar um pouco sobre como tirar esse plano do papel. Bom, o custo estimado para transformar uma rotatória por completo fica em torno de R$380 mil. É um valor que, quando a gente pensa em obras de infraestrutura e todos os benefícios que isso traz, coloca o projeto totalmente no campo do que é possível de se fazer. E se a gente quebrar esse valor, dá para ver para onde o dinheiro vai. A maior parte, como era de se esperar, vai para o paisagismo e para o preparo do solo, que são a alma do negócio. Mas olha que interessante, o custo também cobre o projeto executivo, a sinalização para educar a população e, fundamental,
a manutenção inicial por 1 ano. Isso garante que a rotatória verde comece com o pé direito. E como é que está o andamento disso tudo hoje? Bom, o conceito já está bem amarrado, a fase agora é de mapear os locais prioritários, ou seja, escolher quais rotatórias seriam as primeiras candidatas. O passo seguinte é a estruturação técnica para poder captar os recursos necessários e finalmente fazer acontecer. Essa frase, no fundo, resume perfeitamente a alma do projeto. Transformar esses espaços em elementos ativos da infraestrutura ecológica urbana. A virada de chave é essa. Deixar de ser algo passivo, que só está ali, para ser algo ativo, que trabalha pela cidade. Deixar de ser parte do problema para virar parte da solução. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão. Se uma rotatória pode ser tudo isso, imagina quantos outros espaços esquecidos por aí não poderiam ser transformados também. Aquele canteiro central, aquela pracinha abandonada. O potencial para reinventar a cidade está em toda parte. Às vezes, só precisa de um novo jeito de olhar.